Seja bem-vindo ao Página 2. Esteve muito dividido entre a biologia, a psicologia e a medicina, mas foi o cérebro que sempre lhe interessou. O cérebro e o comportamento humano. Perceber, por exemplo, se nos processos de decisão pesa mais a genética ou a educação, o que é inato e o que é adquirido. A descoberta de um gene ligado à esquizofrenia foi um marco importante na carreira. Agora tem um laboratório em nome próprio no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A neurocientista Diana Prata é convidada do Página 2. Bem-vinda, Diana. Obrigada pela disponibilidade. Uma das suas áreas de investigação, Diana, tem a ver justamente com a base biológica do comportamento humano, sobre a forma como uma determinada hormona, a oxitocina, interfere no relacionamento entre as pessoas. Pensemos na pandemia. Se, por um lado, o facto de estarmos privados do toque, da proximidade, pode diminuir a produção dessa hormona, por outro lado, o facto de estarmos afastados dessas pessoas é um sinal de altruísmo, um sinal de cuidado. Do seu ponto de vista, que impacto é que a pandemia pode ter no relacionamento entre as pessoas? É verdade. Boa tarde, Sandra. É um gosto estar aqui a falar desta dimensão das nossas vidas que é tão importante, a dimensão social. Pois a pandemia vem-nos privar de muito contacto, pelo menos o contacto físico entre as pessoas. Mas não é a única maneira de pormos a oxitocina a funcionar e a ajudar-nos nas relações interpessoais. Mesmo ouvir a voz de um ente querido, pensar na pessoa, fazer videochamadas com vídeo melhor, mesmo mais do que só com o som, estimula também a produção de oxitocina. E é verdade que a pandemia foi uma oportunidade de pensarmos, usarmos essa oxitocina para pensarmos e nos preocuparmos sobre os outros. É verdade, a uma escala global. De que forma é que essa hormona condiciona, de facto, o nosso comportamento? Pois, esta hormona condiciona o comportamento como muitas outras hormonas e neurotransmissores condicionam o nosso comportamento. Aliás, não há outra forma de termos o comportamento que temos. É mesmo graças a estes químicos. E a oxitocina parece, e desde há umas décadas para cá, se tem visto que ela parece ser essencial, não suficiente, mas necessária para gerirmos a nossa vida social de uma forma adaptativa, ou seja, boa. E, portanto, pensamos que faz isso através de aumentar a nossa saliência para a dimensão social da nossa vida, para os estímulos sociais, por exemplo, decifrar as expressões, as emoções por detrás das expressões faciais das pessoas, inferir as intenções dessas pessoas com base no que elas dizem, além das suas expressões faciais, e estabelecer então relações de amizade e também reagir a relações de desamizade, não é? Também como nos comportarmos quando temos que defender, por exemplo, alguém do nosso grupo de alguém de um grupo exterior. E aqui a chave é o grupo. A oxitocina pode nos mandar para direções diferentes de comportamento, tanto antissocial como pró-social, dependendo de como é que nós conceptualizamos a outra pessoa. Se ela faz parte do nosso grupo com o qual queremos cooperar ou de outro grupo. E aqui está uma chave importante, porque já depende mais da nossa imaginação e do que nós queremos ter com aquela pessoa. Os estudos parecem indicar que elevados níveis de oxitocina favorecem sentimentos como o altruísmo, mas também agravam, se quiser, uma reação adversa perante grupos tidos como hostis, é isso? Exatamente, exatamente. É isso que pensamos que existe. E pensa-se que, no fundo, é um reverso da medalha, não é? No fundo, é a mesma situação. Quanto mais eu amar, imaginemos um filho, imaginemos uma mãe com um bebê, quanto mais ligação eu tiver com esse bebê, mais vou querer defendê-lo e de mais agressão eu sou capaz de forma a preservar a sua vida. Isto é um caso extremo, mas acontece com tantos nossos filhos, com as outras parentes, entre casais amorosos e com outras pessoas, com a vida social em geral, até com animais. Claro que nós temos esse comportamento. Se pensarmos na pandemia, Diana, mas também em outras grandes causas, como por exemplo as alterações climáticas, percebemos que há uma enorme dificuldade em pensar global, em pensar no bem comum. Porquê é que nós temos essa dificuldade? O que é que nos impede de funcionar melhor em grupo? É verdade, é verdade. Pois eu acho que é porque nós evoluímos este cérebro que temos, cérebro humano, ao longo de milhares de anos em grupos de pessoas de 100, 150 em cada tribo.
e não estamos habituados a ter que considerar a vida e a felicidade ou a desfelicidade, ou de empatizar com pessoas que passam acima deste número e pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, que vivem do outro lado do planeta, etc. E, portanto, isto exige aqui uma adaptação do nosso cérebro, lá está, através da nossa imaginação, da nossa flexibilidade cognitiva, que é uma faculdade que os humanos têm melhor do que ninguém, para considerarmos essas pessoas como se fossem parte do nosso grupo de 150. E isto requer algum esforço e aqui dependemos mais da educação e da cultura, de forma a gerirmos estas ferramentas neuroquímicas que temos da melhor forma, de uma forma mais colaborativa. Justamente, vamos tentar perceber como é que se faz esse equilíbrio e o que é que pode ser melhorado. Porque tem-se dedicado, como eu dizia, a investigar a base biológica da cognição social, para usar o termo. O que é inato e o que é adquirido? Será que podemos colocar percentagens nestes dois tópicos? Sim, há uma percentagem que os psicólogos usam, que é a hereditariedade, psicólogos e geneticistas, ou em inglês heritability, que através de estudos de gêmeos em que se compara as semelhanças entre gêmeos idênticos que partilham 100% das suas variações genéticas e gêmeos não idênticos, chega-se aqui a um número que mede quanto é que a variabilidade genética na população explica a variabilidade num determinado traço cognitivo ou de comportamento. Portanto, vamos pensar em traços de personalidade, como extroversão, abertura, neuroticismo, inteligência, memória, capacidade de aprendizagem. Estes traços de personalidade e traços cognitivos que ditam o nosso comportamento dependem, sim, dos nossos genes e com esta medida de heritabilidade entre os 40% até aos 60%. Isso é interessante porque não é muito intuitivo, porque as pessoas, quando estão a pensar na educação que receberam dos pais ou que vão dar aos filhos, não veem os genes, não é? Não sabem como é que podem transmitir essas capacidades cognitivas aos filhos através dos genes. Mas a verdade é que, com a ajuda da estatística e de técnicas muito precisas para medirmos quantitativamente estes traços, como os testes de QI, consegue-se chegar a este número. Isto não quer dizer, obviamente, que a educação e a cultura não são importantes. E aqui eu acho que ajuda a pensar na analogia da altura. Todos nós sabemos e sentimos, porque essa nós vemos bem, que a altura é herdada, não é? Mas não, claro, não só, também depende da nutrição. E eu não posso dizer que a nutrição, mesmo que a altura tenha uma hereditariedade de 80%, que é o que tem, eu não posso dizer que a nutrição não é importante, porque se eu não der uma nutrição suficiente, aquela pessoa, por mais genes de pessoa alta que tem, não vai crescer. E é a mesma coisa com a educação. Isto acaba por poder relaxar um bocado os pais, porque não vão ditar assim tão completamente as motivações, os gostos, as faculdades cognitivas e a personalidade dos filhos. Podem relaxar um pouco em relação a isso. Agora, o que é importante é pelo menos dar abrigo e cuidado, porque se isso não acontece, aí sim há problemas psiquiátricos em maior risco. Mas é possível compensar a genética? É sempre possível, claro, porque não é 100%, a hereditariedade destes traços não é 100%. Aí não seria possível, a genética ditaria tudo, mas justamente há uma interação ao longo da nossa vida entre a nossa genética e o que nós recebemos do ambiente. Claro que a nossa genética também influencia como é que lidamos com o ambiente e que ambientes escolhemos. Portanto, não é assim tão simples, mas sem dúvida que ambas as coisas interagem na maior parte das doenças, incluindo as psiquiátricas e os traços psicológicos. Diria que há vários tipos de inteligência ou não? Sim, os psicólogos sabem e conceptualizam a inteligência em vários tipos. Portanto, temos verbal, mas ao nível da linguagem, a matemática, a espacial, até a motora, a emocional, a interpessoal. Existem vários tipos de inteligência. E depois existe a inteligência geral, que também se chama fator G, para quem quiser ir procurar melhor. Esta aqui é um bocadinho, é mais abstrata, mas é... Capacidade de resolver problemas seria uma forma assim muito rápida de explicar como é que usamos a aprendizagem
podemos ir fazendo para resolver novos problemas. E esta, portanto, tem uma hereditariedade de 60%. Faz sentido medi-la com parâmetros como o QI, por exemplo? Sim, faz sentido. Por acaso, a medição do QI é das melhores, das mais bem aperfeiçoadas ao longo das últimas décadas, porque foi mais investigada e mantém-se relativamente estável ao longo da vida, e há técnicas muito boas, porque se começou antes a tentar medir o QI. Há vários testes disponíveis e é interessante medir o QI, pensar na inteligência, porque ela está associada com uma melhor qualidade de vida, mesmo que a inteligência seja medida em criança, está associada a uma melhor qualidade de vida no futuro, capacidade de sucesso, classe social, e isso são tudo coisas que nós gostamos para as quais gostamos de promulgar a igualdade e melhores condições de vida para as pessoas, e portanto é bom conhecermos os fatores que estão associados a ela e como é que conseguimos trabalhar com os genes que temos, mas conseguimos melhorá-las e aumentar esses parâmetros. Uma das ideias que a Diana tem avançado e que estão a tentar comprovar é de que atos de cooperação estimulam o nosso circuito cerebral de recompensa e de prazer. Que evidências é que temos sobre isto, Diana? Temos evidências já ao nível da neurociência, tanto em animais como em humanos. Nós temos uma técnica não invasiva de medir a ativação cerebral, por exemplo, a ressonância magnética que nós utilizamos no nosso laboratório. Funcional, quer dizer que nós convidamos as pessoas a entrarem num scanner de ressonância magnética funcional, existe nos hospitais, e medimos a atividade cerebral, enquanto as pessoas respondem a jogos, digamos assim. Jogos podem ser dilemas sociais, em que a pessoa é perguntada se quer competir ou se prefere cooperar aqui para dividir o dinheiro, um determinado prémio, pontos que vão acumulando durante um jogo. E sabemos que atos de cooperação aumentam a ativação numa área do cérebro, que é o estriado, que está associada a recompensa, ou vamos dizer, a prazer. Não é? Quando eu me sinto recompensada por alguma coisa, quando como um bolo de chocolate, quando estou a ver uma imagem que acho bonita, essa área é recrutada e é mais ativada. E isso acontece também quando eu vejo uma fotografia de uma pessoa que eu gosto e quando coopero com alguém num jogo. Portanto, quando eu, por exemplo, fiz um favor a uma pessoa e ela me retribuiu o favor. E até mesmo quando eu sou apenas generosa. Por exemplo, fizeram jogos em que as pessoas eles perguntaram se querem doar determinado dinheiro a uma NGO, uma ONG, e nesse ato, quando elas decidem sim vou doar algum, vê-se uma ativação no estriado. Portanto, são comportamentos que se nos dão, se são qualificados como recompensas positivas, é porque foram e continuam a ser bons para a nossa sobrevivência. Ou seja, podemos dizer que fazer bem dá prazer. Exatamente, e se dá prazer, então é porque é bom fazer bem. É bom para nós, tanto a curto prazo como a longo prazo. E às vezes só temos que nos esforçar a pensar, ok, vai ser bom eu fazer isto para alguém que ainda vai nascer depois de eu morrer na próxima geração, não é? Ou para alguém que se calhar não me vai retribuir diretamente. Há várias maneiras de ser bom. É bom para a minha reputação, vou atrair mais pessoas a colaborarem comigo. E depois ainda há outra forma, como isso é bom, que é mais automática, imediata, que é pela empatia emocional. Eu quando faço bem a alguém, vejo essa pessoa, às vezes posso só imaginar, mas normalmente vejo essa pessoa feliz, vejo essa pessoa sorrir. E isso despoleta automaticamente, mesmo sem eu querer, mesmo sem eu pensar, mesmo que eu não quisesse, despoleta uma sensação boa, positiva, de felicidade também em mim. E tal como se eu magoar alguém, também me sinto triste. Quem tem estas qualidades de empatia emocional a funcionar bem, que por vezes não corre bem, por exemplo, com pessoas com condições de psicopatia, então procurará fazer ao outro aquilo que gostava que lhe fizessem a si próprio.
Diana, não sei se foi ativado aqui alguma parte do meu estreado, mas foi um prazer conversar consigo. Muito obrigada por ter vindo à RTP. Bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada eu. Bom trabalho. Obrigada. Fazer bem dá prazer e nem é preciso recorrer à moral ou à religião. É a ciência que o diz. Boa noite. Até amanhã.